Minas e Sicoob Credicopa apresentam. Olá, boa noite. Fim da parceria. Corpo de Bombeiros e SAMU não trabalham mais em conjunto. Vereador denuncia a situação crítica das estradas rurais de Patos de Minas. Sobram reclamações e donos de chacreamento estão dispostos a regularizar a situação. Polícia Militar prende suspeitos de cometerem vários assaltos e encontra arma, munição e drogas com dupla. Colatina lança plano de emergência para que a população não fique sem água depois do rompimento da barragem em Mariana. Clubes mineiros terão que cumprir mais uma exigência para disputar competições oficiais. Movimento Quilombola homenageia pessoas que lutam pela causa. Pesquisador da UFO é premiado depois de avaliar desempenho entre alunos cotistas e não cotistas. Todos os detalhes a partir de agora. Depois de um ano, chega ao fim a parceria de integração entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU. A unificação teve resultados positivos, entretanto, terão que ser revistos alguns pontos para melhorar o atendimento à população, além de otimizar os gastos. Corpo de Bombeiros e SAMU não trabalham mais em conjunto através de guarnições mistas em Patos de Minas. A mudança foi anunciada nesta quarta-feira. Aconteceu porque o convênio entre o SAMU e o bombeiro ele teve que ser revisto, porque já inteirou um ano do convênio, e nessa revisão os bombeiros propuseram novos termos no convênio, e esses termos têm que ser reavaliados pela prefeitura. Enquanto esses termos são reavaliados, foi feito um aditivo do convênio anterior, só prorrogando o tempo do convênio. Esse aditivo já foi assinado, me falaram que já foi assinado pelo prefeito, mas ainda não foi assinado pelos bombeiros. Então a gente aguarda a assinatura do bombeiro para ver se vai continuar, se vai retornar a existir atendimento com guarnição mista ou não. A nova medida foi necessária para que alguns ajustes possam ser feitos no convênio entre as corporações. Está sendo feito e elaborada uma nova proposta de minuta de convênio, pelo Corpo de Bombeiros, visando aprimorar, e dar mais qualidade, cada vez mais qualidade e cada vez mais aprimoramento, à integração do Corpo de Bombeiros e também com o SAMU. Segundo o comandante da 3ª Companhia do Corpo de Bombeiros, alguns pontos deverão ser melhorados na integração. Às vezes muitas pessoas solicitam o mesmo atendimento para a mesma ocorrência. Com isso, fazendo um dispêndio aí de recursos humanos, materiais, deixando outras ocorrências, inclusive, de serem atendidas. Então, continua normalmente o telefone 193 para a população e 192 também para toda a comunidade. E estamos trabalhando aí visando aprimorar esse convênio para dar uma resposta cada vez mais satisfatória para a população. Milhares de atendimentos foram realizados pelos socorristas e militares durante o trabalho em conjunto. Agora, as guarnições que antes eram compostas por 3 profissionais das duas instituições deixarão de funcionar desta maneira. As guarnições mistas elas funcionavam com 1 ou 2 bombeiros militares por unidades do SAMU, por ambulâncias do SAMU. A partir de agora, as guarnições elas retornam como era antes, as guarnições apenas com integrantes do SAMU nas ambulâncias do SAMU e nas guarnições de unidade de resgate do bombeiro, apenas bombeiros. E até quando? Até que se tenha uma definição de um novo modelo de convênio a ser pactuado, com isso aprimorando todo o atendimento operacional, de atendimento à emergência em Patos de Minas e aqui em toda a região. O serviço de atendimento móvel de urgência foi integrado ao Corpo de Bombeiros a partir de um convênio assinado no ano passado. Segundo os profissionais, a parceria tem dado muito certo. Foi um período de grandes conquistas em termos de atendimento integrados. Tivemos visitas aqui na região de várias autoridades locais e regionais que verificaram um grande ganho para a população, com uma certa
com atendimento mais rápido à população, mais eficiente, a população ficou mais assistida e com esse novo convênio, né, a gente vai cada vez mais dar uma assistência melhor, ainda mais ágil e cada vez mais eficiente para a população que merece um atendimento de qualidade pelo Corpo de Bombeiros. O atendimento do SAMU e do bombeiro, ele é um atendimento de urgência e emergência que vem sendo aprimorado. Com o convênio, foi um atendimento que foi melhorado, sim, para a população, um atendimento com guarnições mistas, composta por bombeiros e funcionários da prefeitura, funcionários do SAMU. Esse atendimento era facilitado com essas 3 pessoas na ambulância, ao invés de 2. Tá? Então, o balanço ele é positivo. Tivemos atendimentos, o atendimento da população foi melhorado nesse período, sim. 2 homens foram presos pela Polícia Militar acusados de cometer assalto em Patos de Minas. Com a dupla, ainda foi encontrada arma, munição e drogas. Após levantamentos do setor de inteligência, a PM teve informações de que Gilcimar Nunes Ramos, de 30 anos, estaria envolvido em assaltos à mão armada em Patos de Minas, utilizando uma motocicleta. Os militares montaram então a operação e conseguiram prender Gilcimar na casa dele na rua Duque de Caxias. No local da abordagem, deparamos com o autor Gilcimar, no interior do banheiro da residência, escondido, para não poder ser encontrado pela Polícia Militar, mas não adiantou. Na casa, na Duque de Caxias, também havia outra pessoa. O Alisson Dias da Silva, de 22 anos, que ao perceber a presença dos militares, tentou fugir, inclusive pulando muros, mas foi alcançado e detido. No mínimo ele é conivente com a situação, porque como ele é o proprietário da casa, cedeu a casa para o Gilcimar estar morando, visualizava, tinha todo o conhecimento de que acontecia lá, a movimentação de tráfico de drogas, o esconderijo de armas de fogo, tudo isso ele sabia. E tudo leva a crer também que ele participava dos delitos juntamente com o Gilcimar, em virtude dos dois constantemente serem vistos e abordados juntos também. Na casa dos suspeitos, foi encontrado pela polícia no quarto de Alisson um revólver calibre 38 com numeração raspada. A polícia também localizou na residência 3 balanças de precisão, farta munição de diversos calibres, intactas e deflagradas, um rádio sintonizado na frequência da Polícia Militar, R$ 112 em dinheiro e 5 tabletes de maconha. Foi encontrado no quarto do Gilcimar, dentro de uma sacola, embalado em uma meia também, diversas munições de arma de fogo, além das munições calibre 38 da arma que foi localizada. Foi encontrado também munições de calibre .22 e munições de calibre .45. Munições essas que é de uso restrito das Forças Armadas, de difícil localização, de difícil aquisição, e mesmo assim ele estava com essas munições de um grande calibre, de impacto muito grande em desfavor das forças policiais. O Alisson é do estado de Goiás e há 3 anos morava em Patos de Minas. Ele disse que apenas alugava o cômodo da casa para Gilcimar, que assumiu ser o dono da droga e do material apreendido. Gilcimar morava há 5 meses em Patos de Minas e, segundo a polícia, é foragido da justiça. Contra ele, havia um mandado de prisão no norte de Minas por latrocínio. Natural de Pirapora, que também possui em seu desfavor um mandado de prisão na comarca de Coração de Jesus por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, expedido desde 2014. Isso foi uma resposta da Polícia Militar perante a sociedade em virtude dos grandes crimes que vinham acontecendo, e através do trabalho de inteligência de todas as companhias da Polícia Militar, do Serviço de Inteligência do 15º Batalhão, as companhias trabalhando em conjunto e coesa, nós estamos conseguindo, desde a Operação Contenção, a Operação Saturação, angariar grandes resultados para dar uma satisfação à altura para a população que está clamando uma maior segurança na nossa cidade. Você vai ver a seguir no NTV News a situação dramática de uma família que passa por sérias dificuldades em Patos de Minas. E pesquisador da UFO é premiado depois de avaliar desempenho entre alunos cotistas e não cotistas. Começou a valer hoje a suspensão da venda de 43 planos de saúde de 16 operadoras por descumprirem os prazos máximos de atendimento aos usuários e outras reclamações, como negativa indevida de cobertura. A medida foi anunciada na semana passada. As operadoras que negaram indevidamente cobertura aos clientes, além da interrupção na venda, podem ser multadas de R$ 80 a R$ 100 mil.
Você pode conferir a lista completa dos planos suspensos no site www.ans.gov.br. Nós vamos mostrar agora a história de uma família que passa por sérios problemas financeiros. O casal está desempregado e muitas vezes não tem o que oferecer para os 4 filhos. Dona Maria Matielli veio do estado de Pernambuco há 15 anos para Patos de Minas. Ela tem 4 filhos e a família passa dificuldades. O esposo, que é servente de obras, está desempregado. Eles pagam R$ 480 de aluguel nesta casa no bairro Sebastião Amorim. Com os filhos em fase escolar, ela não sabe como será o ano que vem, já que não tem nem condições de comprar alimentos para a família direito. Está complicado, estou precisando. Quem puder me ajudar com doações de alimento. Está chegando a época das escolas também, tem uniforme para comprar. O Pedro nem tanto, porque ele ainda tem o dele, mas os outros que estudam no DEIRO, todos eles vão precisar material escolar, uniforme e tudo, e eu não tenho condições e eu não sei nem por onde começar, nem o que fazer. Tem um restinho ali de arroz, de coisa. Vejo enquanto a São Vicente ainda me dá uma cestazinha que não dá o mês todo. Antes do mês ela acaba, que já acabou. Você estava falando que seu marido está desempregado, não está conseguindo. O que ele faz? Ele é servente. Não está conseguindo emprego. Não está, porque ele vai nas obras, as obras falam, não, passa amanhã, passa depois. Hoje ele saiu na chuva para ver se arrumava um bico. Aí o que ele arruma, dá para compra uma coisa para eles. Tem dias que eu acordo de manhãzinha, que esses outros dois, a Edla e o Pietro, eles fazem projeto. Então eles vão de manhãzinha para a escola, passam o dia todo lá. Eu fico com o Pedro, que é o especial, e com o menorzinho, o José. Eles acordam de manhãzinha me pedindo um pão e eu não tenho para dar. Então isso é mesmo que abrir um buraco e eu me socar dentro. A única renda são os R$ 200 do Bolsa Família para manter as contas em dia e a casa. R$ 200 que estou vivendo, mas praticamente no Bolsa Família. É muito pouco, né? É muito pouco. A situação está complicada, está difícil de pagar as contas e até sobreviver e cuidar do Pedro. Está difícil, está muito difícil. Eu não sei o que fazer, mas eu peço força a Deus todo dia para Deus me dar força e não desabar perante a eles, porque eles não gostam de me ver chorando, eles não gostam. Aí, então, quando eu quero chorar, eu vou lá no cantinho, ou me tranco no banheiro, vou lá no cantinho, choro, me desabafo, depois lavo o rosto, enxugo as lágrimas e volto contra eles. Dos 4 filhos, um é especial. Pedro, mais velho, tem 13 anos e estuda na APAE de Patos de Minas. A mãe conta que ela teve toxoplasmose na gravidez e não sabia. A doença no filho se manifestou agora, na adolescência, prejudicando a visão do garoto, que mesmo com tratamento não conseguiu reverter o problema e ficou cego. Já com 12 anos eu fui percebendo ele tropeçando nas paredes, ele falava que os olhos estavam ardendo, aí eu comecei a ver ele assim, olhando de perto e falava que não estava vendo ali a televisão, aí começou a chorar falando que os olhos estavam ardendo, aí eu fui ver os olhos dele, estavam bastante vermelhos, aí eu comecei a correr atrás. Você procurou médico? O que o médico disse? Procurei médico, até em Belo Horizonte eu fui atrás de médico. O que o médico disse? Né? O médico falou que era um descolamento de retina. A toxoplasmose também desencadeou um outro problema em Pedro. Além do descolamento da retina, ele teve microcefalia e, apesar dele ter 13 anos de idade, a atitude dele, né, aí ó, é de uma criança de apenas 4 anos, é isso, mãe? Isso. E por isso que ele precisa e depende de você o tempo todo. O tempo todo, ele depende de mim, para tudo, até para dar comida para ele. Às vezes ele começa a comer, aí pede para eu dar na boca dele. Então tudo, que ele depende de mim para tudo, para o banho, para tudo.
Pedro também precisa tomar constantemente medicamentos que a família não tem condições de comprar. Por causa das dificuldades financeiras, a mãe faz um apelo à comunidade e pede ajuda a pessoas de bom coração que possam colaborar com a família. Eu sei que o pessoal Patense aqui, eles são muito solidários, eles ajudam bastante, então minha única forma, mais antes pedir do que chegar e pegar o que não é meu, né? Então eu acho mais certo pedir ajuda da população, que tem um bom coração, que tem família, que já passou por situações que eu estou passando. Eu peço por Deus, por tudo, que me ajudem a, pelo menos até minha situação melhorar. Olha, quem puder ajudar a família, o endereço é Rua Milton Alves Tibúrcio, número 80, no bairro Sebastião Amorim. O telefone de contato, anote aí, é o 9976-4369. Repetindo, 9976-4369. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 2015 será aplicado no próximo domingo. Mais de 551 mil estudantes de educação superior, matriculados em 1.760 instituições, farão o exame, que terá 4 horas de duração. Os portões serão abertos ao meio-dia. As provas terão início às 13 horas. O ENAD é obrigatório e serve para avaliar o conhecimento dos estudantes dos cursos de graduação com término em julho de 2016 em conteúdo programático, habilidades e competências. Será que o desempenho entre alunos cotistas e não cotistas é diferente? Para pôr fim à dúvida, um professor da UFO realizou uma pesquisa juntamente com outros estudantes da UFGV para avaliar a situação em 2 cursos. O resultado surpreendeu e servirá de base para que outras graduações sejam analisadas. A distribuição de cotas sociais e raciais nas universidades brasileiras gerou inúmeras discussões, entre elas uma possível queda na qualidade do ensino. Desde o processo de implantação do sistema de cota na universidade, houve a necessidade de mais ou menos uma discussão por volta de 2 anos dentro dos conselhos superiores, debatendo prós e contras da Universidade Federal de Uberlândia entrar ou não para o sistema de cotas, né? E houve uma decisão muito democrática e nós resolvemos entrar. Diante da polêmica, o professor doutor Peterson Gandolfi coordenou um projeto de pesquisa para analisar se há ou não diferença de desempenho entre o aluno cotista e o não cotista. O estudo, realizado por alunos de graduação em administração pública da Fundação Getúlio Vargas, teve abrangência no campus da UFO em Patos de Minas. Especificamente aqui para o campus de Patos de Minas, o resultado foi que nós não podemos dizer que as notas dos não cotistas, né, são melhores que a dos cotistas, né? Então, estatisticamente falando, né, você olhando pela análise lá, você percebe que existe uma mistura ali e que não é clara essa diferença. O professor Peterson identificou durante o estudo que somente o desempenho não era suficiente para analisar a diferença entre cotistas e não cotistas e decidiu tornar o estudo mais abrangente. Nós utilizamos uma categoria para avaliar desempenho como notas de alunos. Então, a análise foi feita pelas médias gerais de cada aluno, né? Separando em 2 grupos, cotista e não cotista. Só que somente a nota não é suficiente para avaliar desempenho, né? Então, baseado nessa análise, né? Quer dizer, resolvemos identificar quais são as outras categorias que a gente poderia verificar com esses estudantes para entender o processo de implantação dessa política de cotas. E isso só foi possível por meio de um estudo qualitativo, né? E nesse estudo foi feito 55 entrevistas entre vários estudantes, cotistas e não cotistas, com professores, com pessoas ligadas a órgãos administrativos. E a conclusão em relação a essas novas categorias foi que outros fatores precisam ser avaliados. Por exemplo, um deles é a questão de defasagem. Existe claramente uma defasagem dos estudantes que, quando chegam na universidade, que vêm de escolas particulares e de escolas públicas, né? E aí, como isso acontece na universidade, a gente percebe claramente que o estudante cotista, ele tem um nível de esforço muito grande, né? Outra situação é a sensação de pertencimento, né? É o ato das pessoas entenderem
que nós estamos falando de um bem público, né? A Universidade Federal está em Patos, é um bem público e nós temos o direito de pertencer a esse grupo. O resultado do estudo vai servir para acabar com o preconceito em torno dos cotistas e já rendeu um prêmio ao professor doutor Peterson Gandolfi. O estudo, intitulado Implementação da Política de Cotas nas Universidades Públicas, ficou com o prêmio de melhor projeto na categoria Conexão Local do Dia da Pesquisa, realizado pela Fundação Getúlio Vargas. Esse programa Conexão Local da Fundação Getúlio Vargas é uma parceria que eles têm com a UF e com várias outras universidades. Eles enviam estudantes de graduação para conhecer as várias outras realidades. Então, por exemplo, teve grupos que foram para o Acre, outros foram para Rondônia, outros foram conhecer regime de detentos, e tem várias situações. Então, dentre todas essas experiências, a experiência de Patos de Minas foi a que melhor gerou inovação e resultado dentro do Dia da Pesquisa. O objetivo agora é promover a pesquisa em todos os mais de 80 cursos de graduação realizados pela UFO. Toda pesquisa, todo resultado de pesquisa gera novos problemas e novos resultados. Então a ideia é fazer esse estudo por categorias de curso. Será que na área de ciências de saúde, né, existe isso? Será que só nas tecnologias, nas questões das ciências humanas? Né? Então a ideia é tentar entender todo esse processo na Universidade Federal de Uberlândia como um todo. Depois do intervalo, vamos mostrar que proprietários de 17 mil veículos ainda não quitaram o IPVA 2015. E o Movimento Quilombola homenageia pessoas que lutam pela causa. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, subiu 0,85% em novembro. É o índice mais elevado desde 2010, segundo o IBGE. Nos últimos 12 meses, a prévia da inflação chegou a 10,28%. Boa parte dessa alta se deve aos combustíveis, que aumentaram 5,89% e levou o grupo Transportes a acelerar a 1,45% neste mês. Segundo o IBGE, em outubro e novembro, a gasolina foi reajustada em 6,48%. Já o etanol subiu 12,53%. 2015 já está chegando ao fim, mas ainda tem proprietários de veículos em débito com o IPVA. Mais de 17.700 veículos estão em situação irregular em Patos de Minas. Mais de 95% dos veículos de Patos de Minas estão em dia com o IPVA 2015. Os números foram divulgados nesta semana. Os resultados são até expressivos. Dos 40 milhões lançados, mais de quase 39 já foram arrecadados. E um percentual acima de 95% em relação ao valor lançado para o exercício de 2015. 95,73% de recebimento até o momento. A administração fazendária divulgou também o número de contribuintes que não quitaram o IPVA no ano de 2015. Em Patos de Minas, 17.740 veículos estão em situação irregular. Segundo o chefe da administração, a não quitação de débitos pode causar diversos transtornos. A Secretaria de Fazenda ela tem tomado algumas iniciativas para resgate dessas omissões, né? E em função do decreto 45.989, o procedimento é feito através do envio desses valores, tudo via eletrônica, para o cartório de protesto. Ainda segundo João Bosco, muitos destes veículos que estão com pagamento em aberto não estão em circulação. Nesse caso, a orientação é que o condutor procure o Detran para regularizar a situação. Agora, se a pessoa está com o veículo em situação de sucata, o que ele deve fazer é providenciar a venda dessa sucata para uma empresa que trabalhe com esse tipo de artigo, né? Pegar a nota fiscal de entrada, certo? E juntamente com os documentos, procurar o Detran para fazer a baixa desse veículo. Senão, na virada do ano, será lançado novamente o IPVA para o exercício 2016. Sabemos que tem muitos veículos em situação de sucata, né? Estocados em fundo de quintal, ou até mesmo vendidos para empresas de desmanche e que ainda figuram como em circulação na base de dados do Detran. O proprietário tem que se preocupar com isso, porque o crédito tributário não prescreve, o veículo está registrado como em estado de circulação. Se está em circulação, obviamente, o IPVA vai ser lançado normalmente.
O desemprego no Brasil atingiu em outubro 7,9%, percentual estável em relação a setembro, também de acordo com pesquisa do IBGE. Mas foi a taxa de desocupação mais alta para o mês de outubro desde 2007. O número de desempregados chega a 1.900.000 pessoas. E em algumas empresas de Patos de Minas estão contratando. Veja as ofertas. Há vagas para serviços gerais em empresa de eletrificação. Salário de R$ 980 mais vale transporte. Vendedor interno para vidraçaria. Salário a combinar mais benefícios. Recepcionista para vidraçaria. Salário a combinar mais benefícios. Professor de inglês para a escola de idiomas. Salário a combinar mais benefícios. Instrutor para a academia. Salário de R$ 1.200. Vendedor externo para a empresa de máquinas e implementos. Salário de R$ 800 mais ajuda de custo. Auxiliar administrativo para a empresa de material elétrico. Salário de R$ 1.034,24 mais vale alimentação. Analista contábil para a empresa de contabilidade. Salário R$ 2.800 mais benefícios. Frentista para posto de combustível. Salário de R$ 1.000 mais vale alimentação. A presidente Dilma Rousseff sancionou hoje sem vetos a lei que institui o Programa de Proteção ao Emprego. O programa prevê a redução temporária da jornada de trabalho com diminuição de até 30% do salário. Para isso, o governo arcará com 15% da redução salarial usando recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Pela proposta, para que o regime diferenciado seja aplicado, é necessário que ele seja acertado em acordo coletivo de trabalho específico com a entidade sindical. Para participar do programa, a empresa deve comprovar que passa por dificuldade econômico-financeira, demonstrar regularidade fiscal, previdenciária e conformidade com o FGTS. Hoje teve reunião na Câmara Municipal de Patos de Minas. Além de homenagens, os vereadores votaram projetos que inserem novos eventos no calendário no município. Outra novidade apresentada é a instalação da Superintendência Regional da Copasa. A reunião foi aberta com a entrega de moções de aplausos aos subtenentes de cavalaria Adilson Lencena Bertin e Luiz Eduardo de Lima da Rosa. Também houve a participação do secretário do Conselho Municipal de Igualdade Racial e membro da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB em Minas Gerais, que falou sobre a luta constante pela igualdade racial. Foi apresentado um documentário e diversos vereadores foram homenageados. Bom, representou bastante, assim, da valorização ao trabalho que a gente realiza. Em uma outra gestão, no Minemar, eu fiz, inclusive, o projeto do Dia da Consciência Negra, dia 20. E, aliás, na época eu fiz com o Monsenhor Magno, ele me procurou e nós fizemos. Então, a partir daí, eu também passei a gostar e vejo que esse pessoal merece respeito, merece valor. Então, é muito importante. Ícones do movimento quilombola também ganharam a medalha Zumbi dos Palmares. A gente conquistou muita coisa e ainda tem muita coisa que conquistar, né? Nós temos muita coisa que fazer, tem muito trabalho para frente ainda, né? Agora, eu estou acompanhando porque sou os mais velhos de todo mundo daqui. Então, eu estou acompanhando. Enquanto Deus me der força, eu estou acompanhando. Isso aqui é a minha satisfação, que é a peneira que eu pego, que eu sei. Mas o meu empenho é que eu sou Pedro da religião lá de Europa, lá de Quilombo Boaçara. É importante para nós, né? Porque nós somos do termo de Moçambique, como é que chama? O espaço na reunião da Câmara é também uma oportunidade de falar sobre as causas do negro e mostrar o trabalho do movimento no Brasil, que dia 20 celebra a consciência negra. Amanhã é o marco maior e nós agora estamos conscientes, nós temos que fazer o 20 de novembro, os 365 dias no ano, conscientizando o povo, com a ajuda da mídia, que hoje divulga mais a luta quilombola.
Tempos atrás quase ninguém sabia da nossa luta. Hoje Minas Gerais já sabe, o Brasil já sabe, e Patos de Minas começa a tomar consciência da sua valorização quilombola. Os vereadores também discutiram projetos que influenciam o calendário oficial de eventos do município, além de aprovar um novo mérito, agora na área da saúde. Um projeto que chamou a atenção foi o que autoriza a ligação de água independente de nova ligação de esgoto, de autoria do vereador Antônio Ferreira da Rocha. Realmente é um projeto que eu estou envolvendo a Copasa, para ver se a Copasa passa a fazer a ligação de esgoto em forma de Y, porque onde já existe uma ligação de esgoto, evitar o corte no asfalto. Estão danificando muito a nossa cidade, né? E fazendo essa forma de Y, usando o passeio e usando o corte na rua, só mesmo na ligação de água no último caso. E eu creio que se esse projeto passar, hoje não pedindo vistoria, ninguém pedindo vistoria, eu creio que vai ser muito bom para Patos de Minas evitar esses estragos de asfalto. Uma novidade revelada pelo vereador foi a de que a Copasa vai instalar uma superintendência e uma regional em Patos de Minas. Ela vai ficar ligada a João Pinheiro, Paracatu e Curvelo, né? Então, tudo aquele problema que acontece sobre saneamento e esgoto, Patos de Minas vai resolver por aqui mesmo. Com a instalação da superintendência e da regional, demandas de consumidores de Patos de Minas terão solução mais rápida. Teremos um engenheiro superintendente, mais 2 engenheiros de outras áreas, tudo dedicando ao trabalho a Patos de Minas. E, além disso, nós vamos ter um corpo maior de funcionário que, com certeza, vai resolver mais rápido os problemas aqui em Patos de Minas. Pela primeira vez, uma mulher assumiu a chefia da Polícia Civil em Minas. A nomeação, feita pelo governador Fernando Pimentel, foi publicada no Minas Gerais de hoje. A delegada-geral Andréia Cláudio Vaquiano tem 47 anos, é delegada desde 1990, quando assumiu a Delegacia de Mulheres em Juiz de Fora. Em instantes, você vai ver que Colatina lança plano de emergência para que a população não fique sem água depois do rompimento da barragem em Mariana. E clubes mineiros terão que cumprir mais uma exigência para disputar competições oficiais. A Samarco Mineração recebeu mais multas, dessa vez da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério. O valor é de quase 113 milhões de reais. A empresa está sendo acusada de causar poluição e degradação ambiental, prejudicando a saúde, a segurança e bem-estar da população. A Samarco pode recorrer da multa. A empresa já havia sido multada em 250 milhões de reais pelo IBAMA. A Justiça Federal do Espírito Santo determinou que a mineradora Samarco apresente em 24 horas medidas para que a lama que atingiu o Rio Doce não chegue ao litoral do estado. Segundo a decisão do juiz Rodrigo Reife Botelho, a empresa será multada em 10 milhões de reais por dia, caso a determinação não seja cumprida. Até o momento, 11 corpos foram encontrados, sendo 7 identificados. Outras 12 pessoas estão desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. A lama de rejeitos chegou a Colatina, no Espírito Santo. A captação de água do Rio Doce foi suspensa e a cidade preparou um plano de abastecimento para a população. Ainda era madrugada quando a captação de água do Rio Doce foi cortada em Colatina. Nós temos isso para ter uma segurança de realmente a gente estar captando sem estar podendo tratá-la adequadamente, como vamos fazer agora no nosso novo tratamento que a gente vai, com esse produto que a gente vai adicionar agora nesse tratamento. Foi a primeira ação do plano emergencial adotado pelas autoridades com a aproximação da lama de rejeitos à cidade. Além disso, poços artesianos estão sendo perfurados e reservatórios de água distribuídos em vários bairros, todos mapeados por satélite pelo Exército. Nós mapeamos todos os pontos, todas as caixas d'água para que os motoristas dos caminhões-pipa, dos 24 caminhões-pipa, não tenham nenhum problema no deslocamento e assim não percam tempo no abastecimento da população. A Vale também mandou 6 vagões com água para Colatina.
A lama decorrente do rompimento das barragens em Mariana não chegou à sede de Colatina como previa o Serviço Geológico do Brasil. A onda de rejeitos está a 15 quilômetros daqui. Assim que chegar, esse material será coletado e analisado. Só depois a Prefeitura saberá quando poderá voltar a captar água do Rio Doce para abastecer a população. Assim que a gente tiver segurança de que a água bruta está dentro dos padrões para captação, para tratamento e que a água tratada também, aí nós vamos então trabalhar a liberação da captação, a volta da captação no Doce. Acontece neste domingo a 4ª caminhada Passos que Salvam em Patos de Minas. A saída está marcada para acontecer às 8 horas do galpão do produtor rural. Os kits estão sendo vendidos por R$ 30 e todo o dinheiro arrecadado será destinado ao Hospital do Câncer de Barretos. Os pontos de venda são o Açaí Patos, Restaurante Manjericão e Faces Cabeleireiros. A partir deste ano, os clubes de futebol devem apresentar certidões negativas para disputar em competições oficiais. A medida tem causado preocupação entre os times mineiros. Em Patos de Minas, a URT conseguiu negociar suas dívidas e já tem a documentação necessária. Ao longo de mais de 40 anos, a URT acumulou uma dívida de cerca de R$ 170 mil. Pendências que poderiam impedir o clube de disputar campeonatos oficiais. Mas a diretoria foi em busca de uma solução e conseguiu negociar os débitos em atraso. As certidões negativas já estão em mãos e significam um alívio para a diretoria. Sim, um alívio, né? São 2 documentos muito sérios, né? Sem eles, time nenhum irá participar do arbitral amanhã, né? A gente fica satisfeito, né, com o trabalho que foi feito, né, nos bastidores do contador o Renê, né? Quase 2 meses tentando essas questões negativas. Isso é importantíssimo, é bom, né? Eu acho, gente, moralizar um pouco o futebol, eu acho que tem que ser por esse caminho mesmo, né? A URT não conseguiu aderir à lei do Profut, já que o débito baixo não se enquadrava nas regras do programa. Mas os valores da dívida foram divididos. Nós fizemos um parcelamento, uma dívida do RT do passado e recente, né? Agora nós temos 60 meses, né, para a gente conseguir quitar essas prestações, mas a certidão está em mãos. Com as certidões negativas em mãos, os diretores da URT seguem para Belo Horizonte nesta sexta-feira para participarem do arbitral do Campeonato Mineiro. Estaremos em Belo Horizonte amanhã, né, para o arbitral, né, levando algumas sugestões, né, para a gente tentar. A única coisa que eu acho que o RT vai pedir mesmo, bater, para não jogar numa quarta-feira à noite. Isso é ruim para os clubes do interior, né? E nós pretendemos ver se conseguimos mandar todos os jogos no final de semana. Com relação à montagem da equipe, o presidente Roberto Túlio Miranda garante que o trabalho está bastante adiantado. Comecei com o Bruno hoje, né? A gente estava fazendo um balanço, nós já temos 17 jogadores já contratados, né? Nós já anunciamos um pouco, uns não anunciamos porque não assinou os pré-contratos. A gente espera até tardar no final do Campeonato Brasileiro, que nós temos alguns jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro que nos interessa. O Bruno já fez a proposta para esses jogadores para vir para Patos de Minas. A gente está esperando o término, né? Para a gente tentar fechar a negociação com os que faltam para integrar o grupo. Ainda hoje vamos mostrar que vereador denuncia a situação crítica das estradas rurais de Patos de Minas. E sobram reclamações e donos de chacreamento se dizem dispostos a regularizar a situação. A precariedade das estradas rurais do município já foi alvo de várias reportagens aqui no NTV News. A situação é tão crítica que hoje foi denunciada por um vereador durante a reunião da Câmara Municipal. A apresentação do vereador José Osmar de Castro Guiguim denunciou a situação crítica das estradas rurais. Com fotos de mais de 15 pontos do município, o vereador apresentou a realidade de má conservação dessas vias. Nós visitamos várias comunidades, inclusive a pedido das diretoras e dos motoristas. Onde que a gente visitou aquelas várias comunidades, que nós fomos naqueles pontos mais críticos e onde que a gente passou aquelas fotografias ali que a gente tiraram naquele local. Então, quer dizer, hoje tem vários pontos que não tem condição de trafegar. E a gente fica preocupado porque está no final do ano, tem muitos alunos que não vai terminar o seu ano letivo e também o produtor rural que está sem condições de transportar o leite e os produtos rurais lá da zona rural. Nas fotos é possível ver estradas com buracos, valas, atoleiros. Algumas parecem trilhos.
Há casos em que pais precisam fazer 3 viagens de moto para acessar o ponto onde as crianças e adolescentes pegam o ônibus escolar. A situação das vias tem prejudicado cerca de 328 alunos que vêm a Patos de Minas para estudar e quase 2.000 que estudam na zona rural, além de muitas pessoas que são produtoras. Tem um senhor lá do Santo Antônio das Minas Vermelhas que ele faz 3 viagens, em cada viagem leva 2 filhos a 3 quilômetros de pegar o ônibus. Então ele tem uma motinha, não tem carro, ele faz 3 viagens levando esses meninos para não perder a aula. Mas inclusive hoje faltou vários alunos na escola de Alagoas, Curraleiro e outras localidades que faltou aluno, que os ônibus não chegaram e outros chegaram todos atrasados. Foram mostradas estradas das regiões de Lanhosos, Baixadinha, Contendas, Vieiras, Santo Antônio das Minas Vermelhas, Mata da Guariroba, Boa Vista, Barreiro, Córrego Rico, Bebedouro, Capela das Posses, Posses do Chumbo, Indaiazinho. O vereador questionou que há casos em que em um dia poderiam ser arrumados pela prefeitura, mas o serviço não é realizado. Deveria hoje catar esse ponto crítico, porque se aquela equipe for para a zona rural catar os pontos críticos, a gente sabe que muitos meninos vão se aproveitar o final do ano letivo, né, deles e não vai perder prova, e também as professoras, que vai ter que recompor outras aulas para os alunos. Então, quer dizer, eles estão trabalhando ali e não estão em condições de fazer, porque não tem máquina adequada para fazer aquele serviço de terraplanagem. Os vereadores sugeriram que o dossiê apresentado seja encaminhado ao prefeito da cidade. Ele fez um levantamento excelente das estradas do nosso município, que leve para o prefeito, porque nós aqui na Câmara Municipal, nós temos lutado por isso. Eu mesmo já trouxe de outras vezes, né, lá da região nossa do Campo Alegre, as estradas totalmente danificadas. E assim, a gente fica aqui falando aos 4 ventos, mas não tem retorno, não tem ressonância a nossa fala. Então que o prefeito veja e faça alguma coisa. Infelizmente, administrador nenhum aqui em Patos nunca resolveu o problema das estradas rurais. É um desleixo total e absoluto que acumula com a falta de máquinas quebradas e uma série de outras dificuldades. O vereador que fez a denúncia cobra providências para que o direito de ir e vir da população seja preservado. Tinha leiteiro atolado, tinha caminhão atolado, onde passou bastante perigo, né? Encontrou o carro na descida, escorregando. Então nós passamos ali em alguns lugares que só Deus sabe, mesmo nós passamos. Então, quer dizer, tem umas estradas ali que está totalmente impedido. Por exemplo, a de Mata Guairoba não tem condição. Se der um pingo de chuva, o povo de lá está ilhado, ou se nós temos que dar a volta lá pelo pântano, uma volta muito grande para chegar aqui em Patos de Minas. A situação dos condomínios de chácaras em Patos de Minas também tem sido motivo de polêmica e de preocupação. A Associação dos Chacreiros de Patos de Minas diz que a intenção é regularizar os empreendimentos. Os representantes defendem a lei que foi aprovada no município e alegam que é a única alternativa para resolver o problema. A polêmica em torno dos inúmeros chacreamentos existentes em Patos de Minas ganhou corpo esta semana, depois que o Ministério Público anunciou a decisão de acionar civil e criminalmente os empreendedores responsáveis pelos chacreamentos. O promotor de justiça, Paulo César de Freitas, considerou a lei municipal que regulamenta esse tipo de empreendimento imobiliário como sendo inconstitucional. Para a Associação dos Chacreiros, no entanto, a lei é a única alternativa para resolver o problema. E ciente disso, né, o grupo de todos os chacreadores formaram uma associação e requereram perante a Câmara dos Vereadores que fosse feita uma lei para regulamentar essa situação. A lei foi feita, né? A lei foi promulgada, a lei está em vigor e só falta a lei ser cumprida. De acordo com o presidente da Associação dos Chacreiros, Brênio Pinheiro Guimarães, existem cerca de 100 chacreamentos em Patos de Minas, com aproximadamente 4.000 unidades, sendo que pelo menos 40% estão habitadas. Segundo ele, a maioria dos empreendedores tem a intenção de regularizar a situação dentro das determinações da lei. Não só tem o interesse, como
foi quem chamou, quem acendeu a luz da clandestinidade, vamos falar assim. Antigamente era feito no escuro, então os empreendedores que fazem parte da associação são os que procuraram, pleitearam, chamaram os clientes, chamaram o Ministério Público para a primeira Assembleia Pública para pedir a lei. Brênio alega que os empreendedores ainda não iniciaram o processo de regularização dos chacreamentos porque a prefeitura tem ignorado a existência da lei. Os chacreadores começaram a regularizar a situação, só que existe uma demanda de documentação pedida pela lei que atrasa um certo tempo em cada um dos órgãos, certo? E na hora que a apresentação ou o protocolo desse pedido é levado à prefeitura, ele não é aceito devido a uma suposta irregularidade ou inconstitucionalidade da lei, certo? O que não é verdade, porque... A prefeitura alega que a lei é inconstitucional e não está recebendo os projetos, é isso? Exatamente isso. A Associação dos Chacreiros considera a lei aprovada na Câmara importante e legal. Nós entendemos que a lei não é inconstitucional. O Ministério Público alega que a lei é inconstitucional, mas até então isso é um posicionamento pessoal do Ministério Público. E eu devo dizer também que existem representantes do Ministério Público em diversos lugares que entendem que a lei não é inconstitucional. Para que o Ministério Público possa sustentar isso, ele tem que acessar o Judiciário e ter uma resposta judicial sobre isso. Até então, é um posicionamento pessoal. A associação alega que vai à Justiça para garantir que a lei seja cumprida. Por existir uma lei vigente, todas as vezes que for recusado pela Prefeitura, vai ser feito mandado de segurança para garantir esse direito de todos os empresários. Por quê? A lei dos chacreamentos, ela é muito mais do que um direito do empresário, ela é um direito social. São aproximadamente mais de 4.000 pessoas hoje que vivem nessas regiões. E não existe como o poder público se omitir essa realidade. Eles têm que adequar essa situação e trazer, né, a responsabilidade para eles e também o direito de cobrarem tributos dessas pessoas que vivem nessas regiões. Então a lei é existente, a lei está em vigor e é um problema social que deve ser resolvido pela Prefeitura e tem que ser acatado pelo Ministério Público. O problema é que, pelo jeito, ainda vai dar muito o que falar. O NTV News desta quinta-feira termina aqui. Amanhã a gente se encontra um pouco mais cedo, às 18 horas, no programa Opinião Regional, que terá a presença da vereadora Edmê Avelar. Uma boa noite para você e até lá. Governo de Minas e Sicoob Credicopa apresentaram Governo presente e atento por uma Minas Gerais mais justa e integrada. Minas Gerais, governo de todos. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa.